E nós vamos continuar falando de transporte. A tarifa de ônibus em São Paulo pode cair de R$ 3,00 para R$ 2,89. A CPI do transporte aqui da Câmara Municipal fez um estudo sobre o assunto e esse estudo pode vir a fazer parte do relatório que será apresentado até fevereiro. Para falar com a gente sobre isso, está aqui o presidente da CPI dos Transportes, vereador Paulo Fiorilo, do PT. Tudo bem, vereador? Tudo bem, boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. É um prazer tê-lo conosco. De fato, essa tarifa de R$ 2,89, quão possível ela é? É possível o valor menor da tarifa de ônibus em São Paulo? Então, Wagner, primeiro eu acho que é importante explicar aos telespectadores o que significa essa questão dos 11 centavos. No estudo realizado e apresentado pela relatora, divulgado por um jornal da cidade, mostra que se mudarmos a metodologia da planilha, em especial na questão do diesel, é possível que você tenha uma economia de 195 milhões ano. Essa economia, ela significa reduzir os recursos que são aportados pelo município no sistema de transporte. Necessariamente, não significa que vai refletir em 11 centavos a menos na tarifa. Pode refletir na diminuição do subsídio ou no aporte que a prefeitura faz para o custo do sistema. Isso poderia levar a uma decisão da prefeitura de manter congelada a tarifa por mais um tempo. Não só por mais um ano, mas quem sabe por mais algum tempo, sem ter que aportar mais recursos. Essa é uma das questões importantes. A segunda diz respeito a aditivos. Infelizmente, a prefeitura nos últimos anos vem gastando um valor muito alto de subsídio. Só para o telespectador ter uma ideia, se a gente olhar os últimos 3 anos, vem subindo de forma absurda. A gente teve 400 milhões, 600 milhões e no último ano 800 milhões. Se colocarmos uma trave, é isso que possivelmente o relatório da CPI vai apontar, a prefeitura poderia também deixar de gastar muitos recursos com subsídio, mantendo um equilíbrio na tarifa. A terceira questão importante é a sobreposição de linhas. Você tem a empresa Metropolitana de Transporte Urbano, que é do Estado, operando na cidade de São Paulo com uma tarifa, às vezes, maior do que a tarifa municipal. Esse problema nós também devemos apontar no relatório da CPI. É tentar evitar que uma linha metropolitana tenha o mesmo trajeto de uma linha municipal, ou fazendo com que essa linha só funcione como alimentadora do sistema municipal. A grosso modo, vereador, quando o senhor diz que a metodologia da planilha vai ser discutida e ela aponta que a prefeitura pode deixar de injetar 195 milhões de reais, a gente está falando o seguinte, é um dinheiro que poderia sobrar no caixa da prefeitura, esses 195 milhões de reais? Então, a grosso modo, o que nós estamos dizendo é que a prefeitura deixaria de gastar recurso no sistema de transporte, utilizando esses recursos em outras áreas tão importantes como o transporte, no caso da saúde, da educação, do saneamento, da moradia, assim por diante. Esse é um estudo e que a prefeitura tem que, a partir da indicação da CPI, verificar se ele tem fundamento ou não. O que diz o estudo? O estudo diz o seguinte: se a prefeitura deixar de fazer o cálculo do diesel pela média e passar a fazer o cálculo pelo valor mínimo, ela pode encontrar essa redução. Uma outra questão importante no que diz respeito à planilha é que a metodologia dessa planilha tem 30 anos e é uma metodologia que trabalha com média, não trabalha com a realidade. Nós fizemos um debate na CPI no último dia 13 com um representante de Belo Horizonte. E eles lá adotaram uma metodologia diferente, não tem mais a planilha, tem uma cesta com os principais elementos e essa cesta é atualizada com frequência, inclusive com auditoria de 4 em 4 anos, que pode ser favorável à empresa ou à prefeitura. Essa é uma mudança que, na minha opinião, pode ser inclusive introduzida no novo processo licitatório que a prefeitura está preparando para a concessão. Nós fomos às ruas de São Paulo ouvir a opinião da população sobre essa notícia divulgada por um jornal aqui de São Paulo, que diz respeito à possibilidade de que, gastando menos, a tarifa de ônibus cairia 11 centavos. Confira só o que as pessoas disseram sobre isso e também os temores que elas apontam nesses depoimentos. O que a senhora vê de dificuldade nos transportes públicos aqui da cidade, em especial nos ônibus? É a falta de ônibus, né? Que deveria ter mais ônibus. Tem que colocar mais ônibus, né? Sempre tá cheio, mas é um atrás do outro, isso é bom, mas sempre tá lotado, sempre. Eu moro no extremo da Zona Leste e sai ônibus de 8 em 8 minutos, mas mesmo assim é sempre super lotado. É uma superlotação, acho que é o pior. Nossa, todo dia eu pego ônibus cheio, demora, o dono demora. Às vezes eu fico 1 hora, 2 horas no ônibus.
esperando no ponto do ônibus. É muita gente para pouco ônibus. Não tem um planejamento para atender a população. É a qualidade dos ônibus, né? Eu lembro, por exemplo, na época da Marta Suplicy, que houve toda uma renovação de frota, tudo, né? E cadê esses ônibus? Simplesmente sumiram, né? Voltaram os ônibus todos ruins. Então, eu acho que é a questão do transporte, a questão da quantidade de linhas, né? Porque a gente vê a superlotação, né? Nos pontos, nos terminais, né? E a melhoria também no próprio projeto viário, né? Porque você tem vários lugares que não tem acesso de ônibus, né? As pessoas têm que se deslocar muito tempo para conseguir chegar até um ponto de ônibus, né? Vereador, nesses depoimentos coletados pela repórter Natália Manginelli, fica evidente algo que a gente já tinha percebido nas audiências públicas para a revisão do plano diretor. O paulistano quer perder menos tempo para ir ao trabalho, mas ele também quer uma política de transporte público com mais qualidade. Então, eu acho que assim, primeiro interessante o que nós pudemos constatar com as entrevistas. A grande reclamação é a falta de ônibus e a superlotação. Ninguém falou de tarifa. Sim. Todo mundo falou, a qualidade, ônibus velho, a quantidade de linhas e assim por diante. Passa muito ônibus, mas está sempre tudo muito lotado. Então, aqui me parece que um dos que deu o depoimento fala da questão do planejamento. A prefeitura, na nova licitação, ela precisa também encarar esse desafio. Você precisa dar velocidade aos ônibus. A prefeitura tem feito as faixas e os corredores. Tem recurso para o ano que vem do governo federal para mais corredores. Isso tem uma importância muito grande, porque você faz com que o ônibus possa, de fato, ser um instrumento útil na vida das pessoas, dando velocidade a ele. A segunda questão é com relação à idade da frota. Uma das questões que eu coloquei aqui, dos aditivos, tem uma relação direta a isso. Quanto mais ônibus novos, mais a prefeitura tem que repor esse capital. Hoje a frota de São Paulo não é antiga, não é velha. Aliás, tem um projeto de lei aprovado aqui nesta casa de minha autoria que obriga a prefeitura, os concessionários, a identificar no próprio ônibus a data de fabricação. Isso não é lei. Aliás, foi uma lei aprovada por mim há 6, 7 anos atrás, vetada pelo prefeito Kassab, e que agora a gente apresentou de novo, fazendo com que o concessionário tenha como obrigação identificar a data de fabricação e quando o ônibus começou a operar. Isso ajuda na fiscalização, na transparência, se a frota é velha ou não. A gente observa na cidade que alguns ônibus não têm essa identificação, porque aí o ônibus é velho. A segunda questão é da reorganização do sistema. Hoje a gente tem quase 10 mil ônibus circulando na cidade. O problema é que se ele está superlotado ou se ele atrasa, é porque a gente não tem, de fato, a mobilidade necessária para esse veículo. É preciso também investir muito em metrô. Infelizmente, a cidade de São Paulo está muito longe do ideal na questão da quantidade de quilômetros de metrô. O governo do estado demorou muito, hoje ele deve inaugurar alguns monotrilhos, mas ainda é insuficiente. Se a gente pegar o exemplo do monotrilho da cidade de Tiradentes, ele só vai chegar na cidade de Tiradentes em 2016. Até lá, as pessoas precisam utilizar ônibus em vias estreitas e congestionadas. Então, nós temos um problema grave na cidade, que é o planejamento das linhas, mas também o investimento no transporte coletivo de massa. Vereador, o lucro das empresas que operam no serviço de ônibus, das concessionárias, esse lucro é ou não é muito elevado? E qual foi o ponto alto e qual é o maior desafio para a CPI dos transportes a partir de agora? Se eu perguntar para os empresários como nós fizemos aqui, eles vão dizer, não, nós estamos ganhando mal. Eu acho que a questão do lucro está muito ligada ao retorno do capital e o que é justo. Na licitação de 2003, estabeleceu-se parâmetros que precisam ser revistos. Até porque naquele momento a gente tinha inflação alta, instabilidade econômica, e hoje a gente vive no Brasil numa outra situação de estabilidade, de juros controlados. Então, a nova licitação também tem que estabelecer parâmetros a partir dessa realidade. É difícil você avaliar o todo, porque nós olhamos as planilhas e algumas empresas podem ter um índice de lucro maior do que outras. Eles apontam a necessidade do equilíbrio. Eu acho que é a partir daí que você tem que indicar qual é o valor e se o empresário tem interesse ou não de participar. O grande problema é que nós temos não só em São Paulo, mas
nas outras capitais do Brasil, grandes empresas que monopolizam esse tipo de operação. Então é preciso tomar muito cuidado, porque quando você fala assim, vamos tirar esse ou aquele empresário, bom, e quem entra no lugar? Você não tem 100, 200 ônibus disponíveis para colocar numa operação. O prefeito Fernando Haddad fez uma sugestão que deve estar sendo avaliada para o novo processo solicitatório, que é de ter áreas operadas pela prefeitura, uma área operada pela prefeitura. Hoje você, quando tem uma greve, um lockout, você coloca em operação o que eles chamam de operação Paese. Nem sempre você tem ônibus suficiente para isso. Quando a prefeitura tem a operação de uma área, ela pode ter parâmetro para dizer se está caro ou não o sistema, ela pode ter parâmetro para poder intervir numa outra empresa e ter o diálogo necessário com as empresas. Então, acho que a questão do lucro está muito ligada a esses elementos. Esse é o maior desafio da CPI dos Transportes a partir de agora? O maior desafio da CPI dos Transportes foi mostrar se a planilha estava correta ou não. E a gente está indicando que é preciso fazer a revisão da planilha. Ao fazer a revisão, nós vamos poder encontrar elementos suficientes para poder reduzir o custo do sistema, como a gente já apontou, e melhorar a qualidade do transporte. Uma outra questão importante é que agora a CPI entra na fase do relatório. O relatório deve ser aprovado em fevereiro. Nós ouvimos várias empresas ligadas ao sistema de transporte municipal, estadual, e agora Siemens na questão. Ouvimos as empresas do cartel envolvidas na denúncia de corrupção do governo do PSDB. Qual foi o motivo de trazermos essas empresas para cá? Aqui não foi luta política, aqui foi a necessidade de discutir se as empresas, ao cobrarem um valor maior porque teve ou porque vai ser constatado o desvio. Aliás, todo dia a gente tem notícias sobre isso. Se isso impactou no valor da tarifa apresentada pelo metrô e pela CPTM. Esse foi o objetivo. Infelizmente, as empresas vieram aqui para negar o cartel e negar o desvio e a conivência do Estado. Isso será apurado, com certeza. O Ministério Público Estadual, a Polícia Federal está investigando e, ao final, a gente vai ter clareza se teve ou não desvio de recursos. Uma outra coisa é que a prefeitura investiu 1 bilhão no sistema de transporte metropolitano e precisa saber se esse 1 bilhão também não foi alvo de desvio de recursos. Vereador, para a gente encerrar, a prefeitura recorre ao STF, a mais alta instância jurídica do país, em relação ao reajuste do IPTU. O senhor foi relator do orçamento e o senhor está bastante envolvido com as questões voltadas para a distribuição de recursos por área na cidade de São Paulo. A aprovação do reajuste do IPTU, que está pendente na Justiça, esse recurso está condicionado no orçamento do ano que vem? Então, primeira coisa importante esclarecer para o telespectador da TV Câmara é que o que acontece, o que aconteceu nesse período, é que a Câmara aprovou a atualização da planta genérica de valores, aquilo que define o valor do seu imóvel. Essa aprovação se deveu a uma decisão anterior de uma outra lei que atualizou a planta, de que ela deveria ser atualizada periodicamente. A atualização anterior da planta foi muito maior do que essa. E ninguém nesta cidade questionou a atualização anterior. Agora houve um questionamento por parte da Fiesp. Na minha opinião, um questionamento político. Aliás, ontem, o presidente da Fiesp esteve com o ministro Barbosa para dizer que não é possível que se atualize a planta. Um erro. A atualização da planta tinha amparo legal. Foi feita dentro dos parâmetros e dos ditames legais. A Câmara fez a atualização num valor menor. E, aliás, mais do que isso, uma atualização que não prejudica quem tem um valor de imóvel reduzido. Ampliou o número de imóveis que terão isenção a partir da elevação do valor venal. Essas questões foram amplamente discutidas no Legislativo. Bom, a decisão da Justiça não se discute. Ela suspende o reajuste da planta genérica e, portanto, o reajuste do IPTU no montante de 806 milhões. A Câmara discutiu e deixou esses 806 milhões numa fonte chamada 07, que estabelece que só se a Justiça autorizar, serão utilizados os 806 milhões. Se não autorizar, não teremos os 806 milhões. Isso significa, para concluir, menos recursos para a saúde, menos recursos para a educação, menos recursos para o transporte. O que eu acho muito ruim para a cidade, para aqueles que precisam de recursos e investimentos, principalmente na periferia. Legal. Vereador Paulo Fiorilo, obrigado pela atenção com o Jornal da Câmara, obrigado pelas explicações aí em relação à CPI dos Transportes. Nós vamos continuar acompanhando o relatório final da CPI dos Transportes, que deve surgir aí até o fim de fevereiro.
fevereiro e também, principalmente, essa questão, esse imbróglio jurídico que virou o reajuste do IPTU e a atualização da planta genérica de valores, como o senhor citou. Eu que agradeço e acho que até o final da semana, no começo da outra, a gente deve ter a decisão do ministro Joaquim Barbosa.